Boa noite, meninas. Boa noite, Vanessa, Leide, Larissa, Simone, a Joelma que está chegando agora. Bom, hoje vamos falar sobre a nossa quarta e última aula de Fundamentos, Organização, Metodologia da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, certo? Hoje a gente finaliza a disciplina, né? Na próxima semana nós começaremos com corporeidade. Eu irei disponibilizar um vídeo já previamente gravado de corporeidade da primeira aula, tá? No próprio dia, hoje é dia 22, no dia 29, vou disponibilizar para vocês. Só que dia 29 vai ser diferente, vai ser igual como tivemos logo no início dessa disciplina. Não teve aula, né? A aula foi gravada, né, previamente, depois disponibilizada para vocês. A prova vai acontecer online, vocês podem realizar em casa, é a disciplina de fundamentos que vai ser a prova. Vocês terão 3 horas para realizá-la. Então, na próxima quarta-feira, vocês poderão ficar mais calmas em relação à prova. Ai, preciso ver assistir a aula. Não, ela vai depois ser subida para vocês assistirem online, tá bom? Depois eu vou passar para vocês o link e tal. Aliás, no dia eu vou passar o link, mas aí vocês veem depois com calma. Na quarta-feira que vem, pensem apenas na prova, tá? A prova pode ser realizada aqui? Pode ser realizada aqui. Vocês irão fazer sozinhas, lá no laboratório, como vocês fizeram da última prova de matemática, né? Que foi por um erro meu, né? Mas enfim. Deixa eu deixar aqui para não começar a tocar. Pronto, agora sim. Então, por erro meu, por isso que eu participei lá junto com vocês na prova, nessa já vocês estarão sozinhas para realizar, vocês poderão realizar aqui também. Só chegar e realizar, ou vocês façam em casa, o que for melhor para vocês, tá bom? Bom, como eu havia falado, vamos finalizar fundamentos de organização e metodologia da EI e do EF, né? Não teremos hoje nada sobre estágio, porque agora é o momento de vocês pensarem, fazer o plano de aula, né? Depois vai ter a prova, só vai ver o estágio depois do dia 29, que é dia 30, são 2 dias, seria 29, seria depois 36, dia 6. Dia 6 nós vamos ver, porque a gente vai começar a formatar o trabalho de vocês, tá bom? Então, neste momento, só pense na prova, pense também no PTG, que é em grupo, né? A Larissa vai fazer sozinha, né? Mas as demais irão fazer em grupo. Então, pense nesses trabalhos também nesse momento, para vocês depois ficarem focadas exclusivamente no estágio, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver o planejamento, avaliação, organização dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, para contextualizar tudo isso, para iniciar, o planejamento é parte integrante das funções do professor, né? Afinal de contas, quando nós entramos em sala de aula, a gente não vai, vou fazer isso hoje, não. Tem o que fazer lá, né? Então, faz parte desse momento o planejamento, né? Para quem não sabe, todo professor de rede pública, de rede particular, isso acontece de um modo diferente. O planejamento geralmente é feito em conjunto. Mas na pública, assim, bem teoricamente, mas bem teórico, esse planejamento aconteceria no ATPC, né, no Estado, né? Hoje o ATPC seria utilizado de outra forma, né, como parte de formação, mas o ideal seria, na realidade, um momento para planejamento, né, para a gente, né? Então, a gente também tem um momento que a gente faz em casa, que também é um planejamento. Já a Prefeitura de São Paulo já faz diferente. A gente tem 2 aulas em casa, né, para poder realizar esse planejamento, e 3 aulas na própria escola para a gente realizar esse planejamento ao longo da semana, que você pode, inclusive, distribuir essas 3 aulas, para poder pensar na sua atividade, né? Então, mas é função, sim, do professor realizar esse planejamento, não simplesmente entre na sala de aula e entre em arraso, né? Eu entrei a raça, tô brincando. Mas também você precisa pensar no que você vai ensinar, né? O que você vai falar. Então, por exemplo, para essa aula, eu já li todo esse conteúdo daqui que eu vou ler para vocês e explicar, eu já li, então eu meio que já tenho uma certa noção. É que, como vocês sabem, eu sou meio doida, às vezes eu esqueço um trecho ou outro, assim, eu separei tal coisa, mas na verdade
eu acabei não separando aqui, ou na hora eu vi e esqueci de lembrar, isso aqui eu preciso pensar, ou até mesmo assim, já sei o que é, já mostro para vocês. Então, por que isso acontece? Porque antes eu tive que ler. Não é porque, o Lucas sabe bastante de tudo e tudo mais. Não é só porque eu sei, mas também porque eu sou humano, então eu sou uma pessoa falha, né? Então eu preciso saber o que exatamente que eu estou fazendo e reler o meu conteúdo, seja daqui, seja de inglês, quando eu leciono, eu preciso relembrar. É como eu falo para os meus alunos, eu não sou um Michaelis, né? Eles perguntam, professor, o que significa tal coisa em inglês? Ou o que significa isso em português, né? Eu falo, gente, tem palavra que eu não sei, porque eu não sou um Michaelis, né? Então, assim como em português tem palavras que eu não sei o significado, que eu nunca vi, não sei a aplicação dela numa frase, vai ter, obviamente, também em inglês. A mesma coisa vai acontecer com os conhecimentos pedagógicos. Eu sei bastante coisa, mas não sei de tudo. Vi tudo que vocês possam imaginar, mas nem tudo eu vou gravar. Então, para relembrar, poder conversar com vocês e tudo mais do que é conversado aqui, dito para vocês, eu preciso relembrar isso também, né? Então, esse é o trabalho do planejamento. Então, a avaliação, aliás, o planejamento, ele possui uma intencionalidade, que é, obviamente, que é educar, né? E possui flexibilidade, porque a gente tem que lembrar que a gente trabalha com pessoas. Então, se trabalhamos com pessoas, tudo aquilo precisa ser adaptado a elas. Então, se o planejamento não for flexível, aí danou, porque você provavelmente não vai atingir o que tem que ser atingido junto ao seu aluno, e isso é o mais importante, né? A avaliação, ela faz parte do planejamento e contribui com os novos caminhos a serem percorridos, né? Como já vimos, nós temos 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa, né? A diagnóstica, ela ajuda a planejar o que você vai fazer de cara para com aquele conteúdo, né? Então, você pode até chegar com um certo planejamento na sala de aula, mas você precisa ter opções para caso você, no diagnóstico, opa, isso aqui eu preciso reforçar, ou olha, já sabem isso, então já posso ir adiante, né? A mesma coisa na formativa. Na formativa eu vou ter aquela mensuração se onde eu estou aplicando aquele conhecimento com eles está surtindo efeito ou não. E aí eu vou fazer achar outras alternativas, né? Achar outras alternativas não dá, achar alternativas para que satisfaça o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o planejamento envolve a preparação, né, do que você vai trabalhar, o acompanhamento, porque você precisa ter a noção do que aquilo como está sendo aderido, né, pelos alunos, né, e a realização propriamente dita, que é quando eles conseguem apreender tudo aquilo que é ensinado em sala de aula, né? Isso, óbvio, no nosso caso, que seremos vocês futuras colegas minhas e eu como professor já atuante, né? O planejamento, ele precisa estar previsto no projeto político-pedagógico, né? Porque até como diz a Stakeski, né? Stakeski, né? O projeto político-pedagógico deve ser compreendido como um planejamento da instituição como um todo, subsidiando a promoção da articulação teoria/prática, ou seja, é na execução do planejamento docente que os princípios filosóficos estabelecidos em um documento construído coletivamente ganham vida e se concretizam. Então, o próprio planejamento, o próprio PPP já é um planejamento, né? E ele também prevê esses planejamentos, né? Por quê? Porque, como o nome diz, é um projeto. O projeto diz que eu posso seguir aquilo ou não. O que vai determinar se eu vou seguir aquilo ou não é, obviamente, a sala de aula, os meus alunos, né? Como eles vão estar recebendo aquilo lá e como preciso trabalhar. Porque eu tenho apenas uma ideia de como eu vou trabalhar. Uma ideia. Vou trabalhar daquela forma? Não necessariamente. Eu preciso ter uma ideia, uma noção do que, pelo menos uma noção do que eu vou fazer. Isso eu preciso. E para ter essa noção, eu preciso planejar. Então, o próprio PPP, ele é planejado para a gente planejar sempre dar aula. Parece uma coisa meio louca, né? Samba do período todo, mas não é não. Porque tudo aquilo que a gente vai precisar fazer, que é o mais importante que eu acabei de falar, é intencional. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, ele precisa ter uma intenção. Eu preciso contextualizar para vocês, para que vocês compreendam, eu digo assim,
e não digam assim, eu não entendi. Não, o importante é que todo mundo entenda. Senão, tem que moldar esse conceito, né? Desconstruir para a gente reconstruir esse conceito em conjunto para que todo mundo consiga compreender com a mesma plenitude. Com a mesma plenitude, não com a mesma amplitude, com a mesma plenitude. Por quê? Óbvio, alguém vai pegar muito rápido, já vai abstrair, já vai trazer outros conceitos para poder agregar, e aí dar aquela assentada no conhecimento dentro do cérebro, e outros não, outros vão precisar de uma ajuda mais precisa, né? mais construtiva, né? Para que possa de fato compreender tudo aquilo que é falado. Então, as dimensões do planejamento. Então, a reflexão sobre o planejamento no ambiente escolar tem que apresentar, né? Ele apresenta 3 dimensões: a realidade, os fins e a mediação, né? Então, a realidade é quando eu penso assim, como é que nós estamos para poder tratar determinado conceito. Então, vamos pensar, vou trabalhar uma leitura em sala de aula. Como é que os meus alunos estão com a leitura, né? Eles conseguem acompanhar? A leitura precisa ser muito extensa, bem mais curta? Como que vai ser a recepção desse conteúdo em relação a eles, né? E essa aí é a realidade. Eu preciso ver como está o meu aluno. É aí que entra, por exemplo, a avaliação diagnóstica, né? Porque ele vai mapear, vai diagnosticar exatamente como está o meu aluno. No caso aí da literatura, que eu falei da leitura, provavelmente é aluno de ensino infantil. Então, a avaliação diagnóstica eu vou fazer através de jogos lúdicos, né? Já a avaliação diagnóstica do ensino fundamental, eu vou fazer exatamente ou uma provinha, ou até mesmo um jogo lúdico, né? Até para ver como que é a recepção deles ante esse conteúdo, né? Já os fins é onde queremos chegar, então é o objetivo do meu planejamento. O que eu quero que meu aluno compreenda ao final desse processo, né? Esse fim, ele tem que ser algo muito simples, né? Simples. Mas, ao mesmo tempo, além de simples, ele tem que ser simples no conceito, mas o seu conteúdo ele tem que ser algo que seja construído. Por que simples, mas construído? Porque eu quero que o meu aluno tome gosto pela leitura. Nunca há hábito, hein? Gravem isso. Nunca há hábito de leitura. Hábito é algo que você faz por fazer. Gosto pela leitura você faz por prazer, né? Olha a diferença. Fazer por fazer e fazer por prazer. Né? Diferente. Então, esse é o meu intuito, por exemplo, na questão da leitura, que eles criem, né? Tenham imaginações criativas, consigam ser sujeitos críticos, que eles consigam trabalhar a sua imaginação, que eles tomem gosto pela leitura. Então, esse, por exemplo, é o meu fim, né? São os fins, que é onde eu quero chegar com esse conteúdo, né? Então, isso vocês estão vendo que é bem uma ponta e a outra, né? Então, esse é o fim, os fins. No meio tem a mediação, que é como vou fazer isso acontecer. E uma das partes, eu diria assim que 80% de tudo isso é realizado através da atuação do professor, né? Porque ele vai fazer a mediação do status quo dele, né, que é a realidade, para os fins que eu desejo atingir. Então, é através do meu incentivo, do meu empenho, através da minha dedicação para aquela atividade é que eu vou atingir os meus fins. Óbvio, todo aparato para poder realizar toda a objetificação das coisas irão auxiliar, é óbvio que sim, mas o papel importante mesmo é o do professor. E o principal, o professor ele não vai transmitir o conteúdo, que tanto que o nome é mediação. Ele vai mediar, ele vai trazer esse conteúdo de forma que o aluno receba mais prazerosamente. Ele participe da construção do conteúdo junto com você. Você vai construindo, colocando como se fosse bloquinhos, sabe? Bloquinhos mesmos. E eles vão assim, opa, deixa eu ajudar para poder compreender mais. E é assim que acontece, né? Então, as características do planejamento, como já falamos, é a intencionalidade, porque eu preciso
ter uma intenção. Até mesmo na parte lúdica, quando é no ensino infantil, eu preciso, não posso dizer assim, vamos brincar de amarelinha. Tá, mas por que eu quero brincar de amarelinha? Qual é a necessidade de aprender amarelinha? Né? É coordenação motora? É equilíbrio? É saber ordem dos números, ordem das casas? O que eu quero trabalhar? Por que eu vou fazer isso? Então, todo planejamento precisa, primeiro, ter essa intencionalidade. Tem que ter uma intenção. Até a brincadeira que a gente faz lá na creche tem que ter uma intenção. Né? Óbvio, não vai ter uma intenção assim mais muito educativa, mas vai ter uma intenção, vai estar no caminho dele. Tá? Isso é o mais importante. Segundo, a flexibilidade. Como eu já havia falado, nós trabalhamos com, sei lá, 5, 10, 15, 20, 25, eu trabalho com 40 pessoas, 40 alunos. Então, o meu currículo, ele precisa, aliás, o meu planejamento, ele precisa estar aberto à flexibilização, porque pode ser que no meio da aula eu tenha que fazer uma coisa completamente diferente para poder atingir os meus fins. Daí vem a necessidade da mediação do professor, o talento, né? E o professor professor se vira nos 30, a gente sabe disso, né? Nós somos guerreiros, tanto que a gente gosta de sofrer. Brincadeira, né? Brincadeira, mas com muito fundo de verdade. Então, a gente tem que ter essa flexibilização, porque nós trabalhamos com pessoas, e trabalhamos com sentimentos, conhecimentos, individualidades. Então, tudo isso precisa ser flexível, porque eu não posso simplesmente jogar um conteúdo bruto. Lembre-se que a gente não está mais numa pedagogia tradicional, a gente está numa pedagogia só. A gente está numa pedagogia socioconstrutivista, né? Na verdade, ela meio que manda beijo, mas está aparecendo, né? Aparece lá com o bracinho dela dando tchau lá no fundo da foto, mas está ali, né? Por que eu falo isso? Por conta, especialmente, das avaliações finais. Então, ela não é tão socioconstrutivista, mas ela tem sim uma certa participação. E, por fim, dos procedimentos avaliativos, ou seja, o terceiro, que é o procedimento avaliativo, eu preciso avaliar o processo. Não é avaliar o aluno, avaliar o processo. A avaliação eu faço de modo diagnóstico e formativa para o planejamento. É óbvio, quando eu vou realizar, vocês devem saber no plano de aula que vocês estão fazendo, a avaliação. Mas quando eu vou planejar algo, quando eu vou propor algo para ser trabalhado com o aluno, a avaliação somativa é de menos, né? É de menor importância. Né? O importante é justamente a diagnóstica para poder mapear o que está acontecendo, o que está pegando naquele momento e, obviamente, a formativa para ver qual foi a mudança do status quo para a atualidade. Tá? Então, esses são os mais importantes. Dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo? Então tá ótimo. Estrutura e organização do tempo e do espaço, né? A estrutura física e a organização do espaço escolar, elas são itens importantes no planejamento. Por quê? Porque a estrutura física vai determinar o que eu posso utilizar para poder satisfazer uma necessidade educativa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com inglês. O que eu preciso? Eu preciso de uma louça. Por quê? Eu preciso escrever, ensinar, demonstrar. Eu preciso que eles vejam a atividade. Por exemplo, aqui tem Aqui, olha só, vou mostrar aqui. Aqui tem a TV, né? Essa TV também tem lá no estado, né? No estado, na prefeitura já ainda não tem, mas no estado eu tenho uma TV na sala. Eu já uso TV na sala no estado, né? Aqui é bom, ainda tem mais duas TVs, ó. Tem, uma aqui e a outra ali, ó, né? Não sei se vocês lembram, acho que na época só tinha uma, agora tem 3 TVs, né? Então, isso vai mostrar que eu posso não só atingir quem está aqui na frente na TV, como quem está lá atrás. Por quê? Porque ele vai estar um pouco mais próximo, né? De frente vista, e olhe lá, e tem que estar muito feliz por ter pelo menos uma TV. Né? Então, quando eu vou pensar em fazer uma atividade em inglês, eu preciso pensar com o que eu tenho na minha sala de aula para poder trabalhar. A mesmíssima coisa vai acontecer com vocês quando forem planejar. Tanto no EFI quanto no EI.
né? No EI, vocês vão ter que contar, inclusive, com o espaço externo da escola, né? Com a parte do parquinho, né? Dos brinquedos, espaço para eles correrem, né? Aí vocês olhem a sala. Vamos olhar de novo aqui a sala. Olha só, cadeiras enfileiradas, né? Tudo bonitinho. Dá para correr num espaço desse? Mesmo com esses corredores assim? Dá para correr? Ixi, tem alguém falando. Mas, enfim. Dá para correr? O que vocês acham? Dá para fazer uma atividade de corrida com alunos de ensino infantil? Exato, Leide, não dá. Por quê? Porque a criança, até eu, que sou adulto, se eu correr, eu vou me estabacar em alguma mesa. Isso é fato. Isso não tem nem. Pode estar assim, ter 3 metros de distância de uma mesa para outra, eu vou bater em uma. É fato. Eu vou bater em uma. A mesma coisa vai ser com as crianças. Então, quando eu for organizar, pensar na estrutura física, eu tenho que pensar nessas possibilidades e nessas futuras possibilidades que podem ocorrer, essas coisas que podem ocorrer. Então, isso é pensar na estrutura física da escola, né? Eu mesma bato em tudo. Eu eu consigo andar sem me bater em nada, mas se eu correr... Bom, eu andando aqui, eu já consigo me bater em alguma coisa, não sei explicar. É a lei da gravidade, assim, eu tenho que ter um roxo, sempre. Eu sempre fico com um roxo. Então, a mesma coisa vai acontecer com a criança, porque não vai correr uma criança, vão correr 4, 5, 6, 10 crianças ao mesmo tempo. Então, por isso é que eu tenho que pensar na questão da estrutura quando eu for fazer o planejamento, né? E também a organização desse espaço, porque, digamos que eu queira fazer na sala, então eu vou ter que organizar esse espaço. Eu vou ter que deixar de um modo que eles possam correr livremente e que não se estabaquem, para que não venha um SAMU para a escola, né? Então, por isso que eu preciso também pensar nisso na parte de organização. Não tenho na sala, mas eu posso transformar ela, ou seja, organização. Então, a estrutura, ela traz as concepções da educação com qual eu posso trabalhar e onde eu posso trabalhar. Já o espaço, né? O espaço já traz as concepções metodológicas, como é o método que eu vou trabalhar. Então, por isso a diferença de estrutura para espaço, né? Então, enquanto uma traz concepções de educação, né, da parte educativa, a outra do método. Como eu vou realizar e qual é as possibilidades que estarão ali, né? Já a organização do tempo, ela vem através de políticas públicas e ela é pré-determinada através de legislação. Hoje, tanto o Estado, né, o governo do Estado de São Paulo, quanto a Prefeitura de São Paulo, organiza as aulas em 45 minutos a hora-aula, né? Então, você tem que trabalhar nesse período que você tem disponível, né? Óbvio, vocês não vão sentir muito essa questão dos 45 minutos por serem professoras polivalentes, né? É assim que é chamado, né? As PEB1, né? Que são as professoras de alfabetização, as professoras que trabalham tanto no infantil quanto no fundamental, anos iniciais, são as professoras polivalentes. Por quê? Porque vocês serão as rainhas da sala, né? Então, por isso que vocês não sentem tanto essa questão do tempo. Mas vocês não vão trabalhar só isso. Então, vocês trabalham outras coisas. Então, cada conteúdo você precisa pensar no tempo que vai levar. Então, por isso que a gente tem que ter as políticas públicas que vão determinar qual é o tempo que eu vou precisar utilizar de uma coisa para outra. No caso de vocês, vai ser até mais flexível, né? Mais flexível do que para mim. Mas vocês têm que fazer também esse pensamento. Já o tempo integral, ela diz o seguinte, que a gente tem que aproveitar o tempo de modo completo, modo holístico, né? Modo totalmente global. Então, esse tempo integral é a utilização total da aula. Então, eu não posso simplesmente dar uma aula de 20 minutos e acabou. Eu quero os outros 25. Faço o quê? Fico olhando para a cara de aluno, fico batendo papo com ele, o que eu fico fazendo, né? Então, eu preciso pensar no tempo total dessa atividade. Pode ser que se estenda, pode ser que se... No caso de vocês é mais fácil. No meu caso, já não. No meu caso, assim, eu tenho 35 minutos para fazer isso, porque são 5 minutos para organizar e 5 minutos para terminar. Então, eu preciso pensar nessa utilização total desse tempo, né? E o tempo ele precisa ser adequado a cada faixa etária, até porque para uma criança pequena, 5 minutos para ele parece uma hora.
né? Então, as crianças, e às vezes, quando ela está brincando, elas estão se divertindo, uma hora parece que foram 5, né? Elas nem sentiram, né? E elas querem mais, o que é altamente normal, né? Então, os ambientes, a gente precisam ser sempre adaptados, né? Vamos ver aqui, olha só. A Vanessa falou, tem que levar um espaço como pátio, no caso, né, de correr aqui na sala, né? Exatamente, porque a gente tem que pensar na composição desses ambientes, né? Porque a gente tem que oportunizar um ambiente de cooperação e colaboração mútua entre professores e adultos e entre alunos e alunos, né? Porque ele precisa ter uma ideia, especialmente de espaço, especialmente no momento agora de pandemia, né? Então, a gente precisa ter a noção, por exemplo, do distanciamento social, até mesmo a questão dos brinquedos. Como é que você faz essa composição? Através da sua criatividade. Daí a sua necessidade de mediar as coisas. Uma coisa que eu vi que é bem interessante, que alguns professores de educação física, eles utilizam um bambolê para demarcar um espaço onde cada aluno tem que estar. Então, ele coloca o bambolê no espaço, aí no outro, sempre com certo distanciamento. E fala, olha, a gente precisa fazer as atividades dentro desse espaço. Isso é compor um ambiente propício para trabalho, né? Isso é um exemplo, né? Óbvio, se a gente for brincar, por exemplo, de escravo de Jó, né, eu preciso formar mesas, né? Porque escravo de Jó é, né, a caixinha, escravo de Jó, jogar em caixinha, tira, põe, deixa ficar. Então, eu preciso de uma mesa, e uma mesa que vá circular, né? Até para que consiga realizar o escravo de Jó de modo correto. Se eu for brincar, por exemplo, de amarelinha, eu preciso de um espaço onde a criança consiga pular naquelas casas e que tenha espaço para formar aquilo lá de modo mais seguro para que elas possam brincar, né? Para umas não bater umas nas outras, né? Então, eu preciso ser um ambiente, como está escrito aqui, de cooperação e colaboração. Não só entre eu e eles, mas entre eles também, né? O ambiente precisa ser premiado de estímulos para a aprendizagem, né? Domínio de leitura, da escrita, cálculo de forma e despertar curiosidade e interesse pelo saber. Aqui não tem, mas a minha sala do estado, por exemplo, ela também serve para Fundi 1 à tarde, né? Ela tem umas letras, né? As letras alfabéticas, tanto maiúscula quanto minúscula, para que os alunos tenham aquela noção de como escrever. Olha, como é que eu escrevo tal letra, né? Eles olhem e consigam já assimilar como é que se escreve, né? Ou em sala, por exemplo, uma sala ambiente de matemática, vai ter vários jogos matemáticos. Ou até mesmo a sala de leitura, que geralmente é feita uma biblioteca. Então, quando é concebida uma sala de leitura, a gente tem que pensar em muito almofadão, lugares acolchoados, lugares onde a criança não necessariamente fica sentada, mas também deitada, porque a ideia é ter o prazer da leitura ali, né? Olhar e ficar o tempo que for necessário para que ela consiga satisfazer e utilizar aquele ambiente de modo mais completo, modo global. Então, essas informações, elas precisam estar atreladas às atividades artísticas, ou seja, se eu for fazer uma coisa de arte, eu preciso ter muito lápis de cor ali, e para todos os alunos, né? Tem que ter isso, né? Se for científica, um laboratório, né? Que eu possa manipular itens e tudo mais, né? Se for algo para voltado para ciências sociais, onde eu possa, por exemplo, ver mapas, onde eu posso ver estatísticas, isso já pensando não mais no Fundi 1, né? Já no Fundi 2. E naturais, né? Que é o próprio ambiente, natureza e tudo mais, onde eu posso plantar horta e tudo mais. Só que a gente tem que ter algumas atenções especiais em relação a isso, né? Aliás, a composição dos ambientes a gente vê com muito mais facilidade no infantil, né? Porque a gente vê essa questão dos estímulos, né? Mas a gente tem que ter essa atenção especial, especialmente por conta disso, porque ela sai de um ambiente onde ela tem vários tipos de estímulos para outro que não tenha, talvez, tanto estímulo assim. Porque as crianças que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, elas precisam de temáticas atrativas a esse grupo, que são projetos que integrem diferentes áreas do conhecimento, que é algo que geralmente ela não tem no infantil. Ela vai ter coisa muito voltada para o lúdico, muito misturada entre português e matemática, algumas coisinhas ali de ciências ou geografia, história quase nada.
A história ainda tem aquela noção de contação de história do que é história propriamente dita. Então, quando ela vai para o fundamental, ela já tem esse primeiro choque de realidade. Então, por isso que é necessário esses projetos, né, que justamente faça isso, que integre diversas áreas de conhecimento e que ela não se sinta perdida quando ela for procurar algum tipo de estímulo dentro de sala de aula. Dúvidas, perguntas? Pode falar, Adriana. Acho que a Adriana levantou a mão sem querer. A avaliação da aprendizagem, né? Então a gente tem que pensar como é que eu faço essa avaliação, né? Como eu falei, a questão da avaliação, especialmente em planejamento, em processo, ele não tem que satisfazer o quanto ele mensurou, né, mensurar o quanto ele aprendeu. A ideia não é essa. A ideia é que a gente faça uma avaliação do processo de aprendizagem, né? Por quê? Porque a partir desse processo, dessa mensuração, dessas práticas, eu posso melhorar a minha praxis dentro da sala de aula, né? Então, a avaliação, ela faz parte de um processo, né? Não simplesmente, faça, acabou. Não. A ideia é que a gente faça a avaliação para que a gente consiga ver, eu entendi isso. Ele também tem que servir como uma autoavaliação até para o próprio aluno. Se assim, preciso saber mais sobre isso porque eu não compreendi. É óbvio que para a criança pequena ele não vai entender nesses termos que eu estou falando, mas ele precisa compreender isso, né? De levar isso assim, e estimular ele a buscar a aprender esse conceito, né? Então, a gente não tem que avaliar em um único momento, porque não há só uma forma de avaliar, não. Né? Como eu falei, a gente pode avaliar lá no início, que é a diagnóstica, a gente pode avaliar várias vezes ao longo do processo, que é a formativa, até para que a gente possa nos nortear o que a gente está fazendo para poder ou dar uma melhora, ou voltar no tema, ou até mesmo prosseguir, porque está dando certo, né? Então, é necessário estabelecer claramente quais são os critérios que eu vou fazer de avaliação em cada um desses momentos que eu for realizá-la, né? Então, não simplesmente, vou avaliar vocês por conta disso. Não. Eu tenho que ter uma compreensão por quê, né? Daquilo. Por exemplo, eu estou avaliando os meus alunos, né? Como eu falei para vocês, eu não vou dar prova para eles, né? Como é que eu estou fazendo a avaliação para que eles não se sintam perdidos, né? Simplesmente assim, estou jogando conteúdo e acabou, né? Então, ao final de cada atividade, sempre tem como se fosse para relembrar aquilo que ele aprendeu. É ali que eu estou me pegando para poder fazer a avaliação, porque se é para voltar naquilo que de fato eles aprenderam, e também tem parte para poder escrever em português, então eu consigo também ver se ele está, de fato, compreendendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou trabalhando. Vai dar certo? Vai dar, pode não dar certo? Pode não dar certo. Aí eu tenho que criar outras estratégias. Então, e isso que eu estou fazendo naquela avaliação não é punitiva, né? É uma avaliação até para mensurar para mim se eu preciso reforçar aqueles conceitos para que eles possam compreender, né? E cada tendência pedagógica, a avaliação possui objetivos e formas de organização diferenciadas, né? Por quê? Porque no nosso atual momento, a tendência pedagógica é socioconstrutivista, né? E aquela psicologia mais crítica, né? Que não só ele constrói, desconstrói e reconstrói o conhecimento, como ele também começa a fazer os questionamentos, né? Óbvio, válidos, né? Não qualquer tipo de questionamento da contextualização daquilo na sua vida, que é importante, senão ele não tem aderência daquilo que está aprendendo, né? Então, nós temos 5 tendências, né, principais, né, que é a avaliação tradicional. A avaliação tradicional, gente, é uma avaliação apenas para poder mensurar o quanto você está aprendendo, né? Aquela é a prova tradicional, é o exame, está tendo pelo nome, é o exame. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma prova de vestibular que ela é de seleção, né, e ela é classificatória, a gente está fazendo uma prova tradicional. E isso
Fica claro porque eu seleciono os melhores, né? Eu seleciono os melhores, né? Já a avaliação escola novista, né? Ela é processual, né? Porque ela vai acontecer no meio do processo. Porque o mais importante não é o quanto ele reteve de conhecimento, que é o que acontece na tradicional. A tradicional, o importante é o quanto eu retive de conhecimento. Eu retive, não é nem necessariamente que eu compreendi. Na tradicional, o que vale muito pode ser a própria decoreba, né? Já a escola novista não. O processo é o mais importante, que se é o que vai regular, é o que vai regular como eu estou ensinando o aluno. Então, hoje, um pouco do que seria o ideal de educação vem um pouco da escola novista aqui no Brasil. Já na tecnicista, né, como eu falei, ela é muito parecida com a tradicional, né? Porque a diferença é que ela se baseia na verificação dos cumprimentos dos objetivos propostos, né? Então, ela vai usar muito os fundamentos teóricos, né? Do que saber fazer, né? Porque a ideia hoje nossos conteúdos é a gente entender o que está sendo ensinado e poder utilizar e ver aplicações práticas, né? Assim como a tradicional, ela está muito focada apenas na parte teórica da coisa, né? Então, a decoração, né? A decoreba, ela é muito mais importante, por isso que ela é muito parecida com a tradicional. Ela necessariamente ela não faz aquela separação dos melhores de classificação, mas ela tem um fundinho disso daí também. Ela tem um fundinho, ela não é totalmente. No caso aí, por exemplo, da avaliação de vestibulares, a ideia é justamente selecionar os melhores, né? Porque são poucas vagas e tudo mais. Já a tecnicista não. A tecnicista, necessariamente, ela não precisa utilizar esse artifício, mas você precisa compreender bem a parte teórica daquilo que você está ensinando. Né? Isso é o mais importante, né? Já a educação progressista, né, ela é feita de três tipos de avaliação, né, que são as que a gente mais conhece, que é a somativa, formativa e contínua, né. A progressista, ela, ela utiliza a classificação de acordo com três níveis de conhecimentos, né, com três níveis de agregação de conteúdo, se é insatisfatório, parcialmente satisfatório ou satisfatório, né? E o importante não é bem a nota de 0 a 10, mas o importante é se a pessoa conseguiu compreender os conceitos. Então, por isso que, quando a gente utilizar hoje a questão de anos ao invés de séries, ela já está muito voltada para essa da progressista, né? Que aí é a avaliação diagnóstica, somativa, formativa. E a avaliação neoliberal, né? Que ela tem um viés assim quantitativo, né? Que ela vê o conhecimento como uma forma mercantil, né? Uma forma mais voltada como um produto, né? Então, quanto você sabe, ela é muito parecida também com a tradicional, mas ela é mistura do tradicional com a progressista. Então, o conhecimento, quanto você sabe, ele se torna a sua moeda de troca, né? Então, ela também não é voltada para notas, né? Também tem esse conceito de satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório, mas ela ainda é vista, ela é uma mistura justamente da progressista com a tradicional, porque ela vê ainda a parte de retenção do conteúdo, não a compreensão do conteúdo, né? Então, a gente ainda está muito presa àquela questão ainda do tecnicista, na realidade, né? Que é a gente mensurar aquilo que a gente sabe, né? Do que os alunos sabem, né? A ideal é, obviamente, a diagnóstica, a somativa, a formativa e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, a finalidade da avaliação é a aprendizagem e a sua verificação, né?
E a sua verificação ela passa a ter um propósito de permitir uma reflexão sobre a ação pedagógica estabelecida em sala de aula, né? Só que hoje, assim, hoje, nem tanto nem assim. A gente vai ver muito isso da progressista, por incrível que pareça, mais no infantil, né? Mais no infantil. Enquanto você tiver onde mensurar nota, você ainda vai ver um pouco da resquício da tradicional tecnicista, né? E que vai dar, com as novas tendências, a gente vai ficar aquela coisa meio neoliberal, onde quanto você sabe é o mais importante, não quanto você de fato aprendeu do conteúdo. Bom, a avaliação formativa, né? Que é a avaliação processual, ou seja, ela é herdada diretamente da avaliação escola novista, né? Para quem não sabe, a nossa LDB, ela é um fruto de muitas lutas a partir da escola novistas, né? Escola novistas, para quem não lembra, é aquele movimento educacional brasileiro, né? Que tinha lá o Anísio Teixeira, não, Darcy Ribeiro, agora estou em dúvida. Acho que é o Anísio Teixeira. Deixa eu ver aqui, eu já esqueci, gente. Você acredita? Escola nova. Quero ver os pensadores vêm nova escola. Escola Nova do Brasil. Darcy Ribeiro. Eu falei assim, Anísio Teixeira, não, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. E o Florestan Fernandes, né, que foram os defensores que surgiu lá com uma proposta ainda para poder organizar a educação brasileira, que, para quem não sabe, naquela época ainda não tinha uma lei de diretrizes e bases como nós temos hoje, que surgiu lá na final da década de 20, no início da década de 30. Então, ela é um resquício que trouxe hoje para a progressista, que ela é muito importante, porque como é visto lá pelas escolas novistas, o importante não é o final do ensino, mas o processo, a transformação da criança, porque no final ela vai ter sofrido, mesmo que ela não compreenda nada, ela vai ter sofrido algum tipo de alteração. E o mais importante não é esse final, mas o meio, porque se ela está sofrendo algum tipo de transformação ante o conhecimento, e você consegue mensurar isso para poder realizar de fato uma transformação plena, global, é aí que a gente tem que pensar. Por isso a importância da avaliação formativa, né? Então, é através da avaliação formativa que o aluno conhece os seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo mais sistemático, ou seja, como ele vai poder aprender de forma mais eficiente, não para o professor. A ideia não é valorizar só o trabalho do professor, mas principalmente para ele. Porque quando a criança ela se sente estimulada ante os seus erros, ante os seus acertos, ele vai estar mais autônomo. Então, a pesquisa, a procura para poder satisfazer essas falhas, né, para poder suprir essas falhas, ela se torna não uma obrigação porque eu preciso dar nota, mas uma necessidade, poxa, preciso aprender mais sobre isso. E isso é o que falta ainda à educação brasileira, né? A avaliação diagnóstica, ela permite ao professor, como eu já falei, levantar dados sobre o desenvolvimento real do aluno, como ele está lá no início, né? E a formativa, ela registra o percurso da aprendizagem de modo a informar o resultado da aprendizagem. Então, ela está bem no meio, né? Ela não é a somativa, né? E a ideia, justamente, dessa avaliação é dar mais ferramentas para nós, professores, crescermos como educadores, né? A gente deixa de ser meros professores para serem educadores quando a gente se preocupa muito com o processo formativo dos nossos alunos. É uma tarefa árdua? É uma tarefa árdua. É uma tarefa que exige um pouco mais de trabalho? Exige sim. Mas, em compensação, você vai levar outros tipos de conhecimentos outras formas de conhecimento, outras visões de conhecimento e de busca de conhecimento para o seu aluno, ele vai se sentir mais engajado a procurar aprender mais. E não necessariamente através só de você. Óbvio que você vai ser a mediadora, né? Eu serei o mediador.
mas eu não preciso ser apenas o transmissor. Ele pode encontrar vários outros transmissores que podem ser agrupados, podem ser condensados, podem ser combinados para poder aumentar ainda mais a aprendizagem. A gente precisa lembrar, inclusive, que o nosso aluno ele chega na escola sabendo alguma coisa. Ele sabe, hoje ele tem muito estímulo de todas as formas. Ele tem YouTube, tem TV, tem a própria internet em si. Então, tem algumas coisas que ele vê em casa. Então, ele chega sabendo da escola, né? E como é que faz a forma de registro da avaliação formativa, né? Então, são algumas formas, né? As provas orais escritas, através das observações de atividades que se realizam na escola, né? Atividades mais comuns, aquelas atividades, por exemplo, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu faço com os meus alunos, trabalhos individuais e o trabalho em grupo. Até o trabalho individual ele mostra muito como ele se comporta sozinho, e o grupo como ele se comporta colaborativamente, de forma empática, né? Esses parâmetros para poder avaliar, elas são feitas através de parâmetros estabelecidos para efetivação da avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental, que estão previstos, por exemplo, na BNCC, não na BNCC necessariamente, ela pode estar prevista diretamente no PPP da escola, né? E além da escrita, a leitura e interpretação de diferentes tipos textuais, o cálculo, a compreensão das relações científicas, naturais e sociais que deverão permear os instrumentos avaliativos, ou seja, eu posso utilizar de tudo isso para poder ver se o meu aluno está atingindo o seu objetivo. Com isso, a gente vai atingir o que chamamos de desenvolvimento integral do aluno, que quando ele tem uma avaliação justa, né, ou seja, que vai respeitar as suas especificidades, ela vai ser democrática, porque vai valorizar quem são os meus alunos, e além disso, ela vai estar comprometida com a inclusão, ou seja, a inclusão é só para aluno que tem algum tipo de deficiência? Não necessariamente. A inclusão ela pode ocorrer muito bem com alunos que têm necessidades fisiológicas diferentes. Dúvidas, questões, contribuições? Tudo ok? Então acabou. Acabou. Semana que vem, como eu falei, vou subir um vídeo de corporeidade para vocês, né? Um vídeo de corporeidade. Semana que vem tem a prova dessa disciplina, então não tem aula de vídeo, então fiquem despreocupados. Não vou mandar link de Google Meet, vou mandar um link do YouTube. Precisa assistir no dia? Não precisa assistir no dia. Na próxima semana, se preocupe apenas com a prova. Como eu falei, realizem o PTG, já vão formatando ele. Não esqueçam de realizar o plano de aula. Daqui 2 semanas a gente se encontra no momento síncrono para a gente começar, para ver a segunda aula de corporeidade, é claro, mas também para ver esqueci o nome, para vocês verem como é que monta o estágio. Leide, a atividade C, D e E, eu vou abrir e vou mandar para vocês o link, para vocês mandarem por lá. Se não, é pessoalmente, tá? Se for A e a B, pessoalmente, a B, a C, a D e a E, eu vou abrir para vocês mandarem, tá bom? Vou abrir num único link, inclusive. Vocês vão mandar as 3 partes em links diferentes. Lucas. Oi, Tiene. A A e a B, pessoalmente, então, no caso, sem ser na semana que vem, na outra eu posso ir aí para você dar uma olhada? Ou não? Vai fazer a montagem do plano só? Não, pode trazer para mim. A montagem eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem. Mas até o dia de vocês enviarem, vocês podem vir. Inclusive, semana que vem, se quiser vir para trazer o trabalho, pode, que eu dou uma olhada sim. Dá para levar, então? Claro, eu estarei aqui, pode trazer para dar uma olhada, não tem problema algum. Eu só falo que da semana que vem só não vai ter um momento síncrono com o vídeo,
porque teoricamente vocês vão estar preocupadas com a prova, né? Mas se você quiser vir aqui trazer, pode trazer, que eu irei dar uma olhada. Tá bom, obrigada. Pode falar, Vanessa. Lucas, sobre o estágio, na parte que está escrito disciplina, eu estou falando sobre o meio ambiente. É para me escrever educação infantil? Ou posso colocar o tema? Não, né? Educação infantil. Na educação infantil não tem disciplina. Tá, coloca os 3 educação infantil, né? Isso, educação infantil. Tá bom, obrigado. De nada. Dúvidas? Questões? Então é isso, gente. Tá? Eu vou mandar um monte de vídeo que teve da semana passada que eu ainda não subi. Vou mandar para vocês e aí a gente se vê na semana que vem. A gente não se vê, só se vocês vierem pessoalmente. Mas a gente se vê daqui 2 semanas. Aí na semana que vem também mando o vídeo que eu gravei de corporeidade, tá bom? Um abraço para vocês e bom fim de semana e boa prova, tá? Se preparem bastante para a prova. Vai estar facinha, a prova dessa disciplina é facinha. Né? O conteúdo é muito gostoso de planejamento, tá bom? Pode falar, Adriana. Pode falar, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa, que você está falando que tem que levar para o plano de aula na outra semana. Caso a sua aluna não consiga, ela pode ir depois? Pode. Na verdade, eu parei de falar sobre partes do estágio para que vocês façam o plano de aula com calma, né? E todas as outras partes que ainda não fizeram, para fazer com calma, né? Okay. Mas depois da prova, eu vou mostrar a última parte do estágio, que é a montagem. Mas você pode fazer sua atividade até o momento da postagem, que se eu não me engano, não sei se é dia 20 ou dia 27, é um dos 2 dias. Aí você pode trazer aqui, pode trazer até para mim no último dia, né? Ai, obrigada, graças a Deus, porque tá difícil, viu? Até no último dia pode trazer, não tem problema algum, vou olhar, né? Só que eu vou fazer um vídeo de como vocês vão inserir isso daqui 2 semanas. É isso que eu estou falando, tá bom? Muito obrigada, Lucas. De nada. Então, tchau para vocês, gente. Até daqui 2 semanas. Ou quem vier aqui na semana que vem, até semana que vem. Tchau.